Seja bem-vindo a mais uma resolução do Memorize, questão da UPF 2025. Ela diz o seguinte pra gente, olha só. Essa afirmativa refere-se ao quê? Duas espécies com nichos ecológicos idênticos não podem coexistir em condições estáveis. Bom, uma questão clássica que está falando sobre sobreposição de nicho. Sobreposição de nicho. Esse é o princípio da exclusão competitiva. Duas espécies não podem coexistir com nichos idênticos, porque em sobreposição de nicho ocorre competição, é negativo para as duas espécies, uma vai acabar tendo que se mudar de local, ou ela não vai ter recursos suficientes para sobreviver, e aí o princípio da exclusão competitiva obriga uma espécie a mudar de local, ou seja, ir para um outro habitat, né, ou trocar até mesmo de nicho, né, buscar ali um nicho um pouquinho mais diferenciado para não competir pelo mesmo nicho. Esse é um princípio da exclusão competitiva. As outras alternativas diz a teoria da coesão e tensão. Bom, coesão e tensão pode ser muitas coisas, mas pensando pelo lado da biologia aqui, seria, a gente está falando aqui de água, né? Coesão é a capacidade das moléculas de água se manterem unidas por ligação de hidrogênio, elas fazem ligações de hidrogênio, pontes de hidrogênio se mantêm unidas, formam gotinhas, né? Isso faz com que uma gotinha se liga a outra gotinha, se liga a outra gotinha e elas formem um gotão, e aí a gente tem a coesão da água. Esse outro princípio vai entrar a ideia de adesão, capacidade da água aderir às superfícies, né? Juntando a ideia de coesão e adesão, nós teremos o princípio da capilaridade, que é a capacidade da água de subir por capilares, e precisa da coesão e da adesão. E a tensão tem a ver com a transpiração. A transpiração é que nas folhas das árvores lá em cima existem estômatos e por transpiração a água perde água por esses estômatos, criando uma pressão negativa. Essa pressão força uma sucção e faz com que a água suba até a superfície, saindo da raiz e chegando até a ponta das folhas. Então a teoria da coesão e tensão trabalha com as propriedades coligativas da água e também com as propriedades ali da botânica das folhas, né, como a água faz para levar a seiva, né, a seiva bruta da raiz até a ponta das folhas. Ao princípio da sustentabilidade ecológica. Bom, um princípio genérico, né? Sustentabilidade serão uma série de recursos que são utilizados de forma sustentável, né? Visando ali o princípio de reciclagem, de reutilização, para que a gente viva em um ambiente, ou seja, em um mundo que sobreviva, né? Ou seja, a gente utilizar de uma forma sustentável os nossos recursos, né? Reaproveitando ele ali. Então não tem nada a ver com a nossa questão aqui. Letra D. Teoria da endossimbiose também não tem a ver, porque é uma teoria da citologia, do início da vida, né? Uma teoria de que no início nós não tínhamos ali células que tinham a capacidade de produzir energia sozinha, e a teoria da endossimbiose diz que uma determinada célula um dia encontrou uma bactéria que tinha a capacidade de produzir ali a sua própria energia, sintetizar a ATP, e aí ela esticou seus bracinhos, seus pseudópodes e fagocitou essa bactéria. Fagocitando essa bactéria, ela achou interessante, e aí então surge a famosa mitocôndria. Então as evidências da endossimbiose é que a mitocôndria possui dupla membrana plasmática, possui DNA próprio, possui ribossomo ali diferente do ribossomo da célula, né? E consegue produzir ali energia. Além disso, além da célula da mitocôndria, que é uma evidência da endossimbiose, nós temos os cloroplastos, que aí também envolve o processo de fagocitose de uma cianobactéria que tinha capacidade também de sintetizar seu próprio alimento, tá certo? Essa é a teoria da endossimbiose, vemos lá em citologia. Teoria da evolução biológica é o conteúdo de evolução, né? Que fala também sobre a origem das espécies, fala também sobre a adaptação, como uma espécie evolui ao longo do tempo, surgimento de novas características, mutações ao acaso. Essa é a teoria das evoluções, né? A origem das espécies. Também não tem a ver com a nossa questão. E aí, curtiu a resolução? Não esquece de deixar um comentário, uma curtida, o que você achou. Me diz aqui se acertou essa questão ou não. Eu gosto de ver o seu feedback, né? Do nível da questão. Te vejo nas próximas. Valeu!